Meus amados, paz do Senhor, estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 13 de junho de 2021, tivemos uma aula presencial hoje, deixou de ser revisão, nós por algumas semanas fizemos uma revisão no templo sobre o que vimos até aqui na nona aula, né? Na verdade na oitava aula, porque essa é a nona aula que nós estamos tendo aqui no YouTube, né? No canal da Igreja Batista Hermon. Então, nós fizemos a revisão desses temas, né, ainda estamos no tema princípios da fé, né, e dentro das 613 ordens, né, dos 613 mandamentos da Torá. Cabe a mim, então, relembrar até agora aqui como anda o nosso progresso, né? Já disse para vocês que as leis não são de Moisés, Moisés é apenas um intermediário na entrega da lei de Deus ao povo, ok? As leis são de Deus. Deus é que é originário das leis que Moisés disse ao povo, tá? Já disse a vocês também que essa sistematização da lei em 613 ordens, né, das quais 365 são proibições e as outras 248 são ordens, né, são mandamentos positivos, foi sistematizado por esse judeu aí da Idade Média, lá da região da Arábia, lá, o Maimônides, Rabi Moisés Maimônides, tá? Moshe Maimônides, tanto faz como se pronuncia o nome dele aí. Falamos daí da quantidade dos mandamentos. Já sugeri a você que tomasse nota dos mandamentos, né? Porventura, lá no templo, pode ser que, por se parecerem muitos mandamentos, eu leia um título de um mandamento e logo passe para o outro, porque seriam duas anotações no mesmo versículo e muito parecidos. Isso nós vimos com relação à idolatria. Duas ordens, né, dentro de duas proibições dentro de um mesmo versículo, a gente já comentou disso antes. Eu sugeri a você que fizesse assim no caderno, colocasse a ordem ou a proibição aí no canto esquerdo, no centro você descrevesse qual que é o mandamento ou a proibição, e aí à direita você colocasse a referência do versículo a que faz referência essa ordem, né, ou essa proibição que o texto está dizendo. Dá um espaço de 2 linhas aí no seu caderno para você postar os comentários pessoais, tá? Nós fazendo uma breve revisão da última aula, nós dissemos que é proibido blasfemar o grande nome, e aí dissemos também que quando o texto se refere ao grande nome, é o nome de Deus, né? Por vezes o nome próprio de Deus aparece no texto da Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e também ao longo de todo o Antigo Testamento. Entretanto, dado o cuidado de nunca pronunciar o nome de Deus em vão, os judeus acabaram aderindo à proposta de substituir o nome próprio de Deus, toda vez que ele aparecesse, por uma característica de Deus. Então, chamam-no de eterno, ou chamam reino dos céus, algo nesse sentido, e principalmente Adonai, ou Senhor. Né? Ao juntar as duas palavras, né, o tetragrama, porque no hebraico antigo não tinha vogais, ao juntar as consoantes que formavam o nome próprio de Deus, o grande nome de Deus, com as vogais da palavra Adonai, mas essas vogais no hebraico, da época que o hebraico passou a adotar vogais, sinais de vocalização, melhor dizendo, aí foi criado o nome artificial como sendo o nome de Deus, Jeová ou Javé. Tá? Mas não se sabe dizer se esses nomes, muito provavelmente não se sabe dizer se esses nomes são de fato o grande nome de Deus. Então, quando a proibição de blasfemar contra o grande nome é blasfemar contra este nome que nós não sabemos pronunciar. Né? O próximo mandamento, nós fizemos uma abordagem disso lá no templo nesta data de hoje, é a proibição de adorar a ídolos, não adorar ídolos. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 5. E no mesmo versículo nós temos a outra proibição, que é de não se encurvar diante de um ídolo. O versículo bíblico diz lá que não se prostrarás diante de um ídolo e nem a ele prestarás culto. Então, temos aqui a proibição 6, que é de não adorar ídolos, né? Está no sentido de prestar culto, e a questão de não se encurvar diante de um ídolo. Então, nós temos essas duas anotações em um mesmo capítulo, né? Em um mesmo versículo do texto. Eu já falei isso com você, é preciso ler o texto lentamente para saber quantas ordens ou proibições tem no mesmo versículo.
né? Aí, ó, não te prostrarás diante deles, o versículo anterior falava dos ídolos, né? E nele prestarás culto. Então, aqui nós temos em negrito uma ordem, e depois do nem, nós temos aí a ordem de não prestar culto a eles, porque Deus é zeloso e castiga, né, os pecadores. Deus chama atenção, então, para o fato de que ele é cuidadoso, ciumento, no melhor sentido da palavra, né, e não admitiria os seus servos adorando a outro que não seja o próprio Deus. Aí nós já entramos na aula que foi dada hoje, né? Nós comentamos hoje que todo cuidado deveria ser tomado para que uma pessoa, um terceiro, não imaginasse que o crente está adorando a um ídolo. Então, se um pertence do crente cai, ele está caminhando, passa na frente de uma estátua, de uma imagem que é conhecida, reconhecida como um objeto de adoração, e um pertence dele cai diante desse ídolo, ele não se abaixaria para poder pegar, para não ser confundido como estando se curvando diante daquela imagem, né? Então, já foi comentado, comentei algumas vezes, inclusive com os irmãos do templo, que o exemplo ele tem força para arrastar as pessoas. As palavras podem até convencer, mas os exemplos arrastam as pessoas. Por isso, o cuidado que o crente tem que ter de não dar maus exemplos, tá bom? A proibição número 2 é a de não fazer imagens para adorá-las. Isso está aí em Êxodo 20, versículo 4. Tá? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, comentamos no templo, inclusive, que quando Deus proíbe os seres humanos de fazer imagens para prestar-lhes culto, mesmo que seja na melhor das intenções, de dizer, não, essa aqui, eu estou fazendo aqui uma imagem que eu creio ser do Deus de Israel. Deus proíbe isso, inclusive usa um argumento que é o seguinte: quando eu me manifestei no Monte Sinai, vocês não viram nenhum formato, nenhuma imagem. Então, não façam imagem dizendo que sou eu. Estou conjecturando, né? Estou trazendo a ideia do texto para a linguagem de hoje, na qual Deus terminantemente proíbe a confecção de imagens como objeto de adoração, mesmo que seja na melhor das intenções de representar o próprio Deus. Existe, então, a proibição, tá bom? Essa proibição incluía qualquer imagem artística. Escultura em formas humanas eram totalmente proibidas, né? Porque essas esculturas humanas, quando muito belas, inclusive, poderiam provocar a admiração, a contemplação, e daí para a adoração dessa imagem, a atribuição de um culto a ela por conta da beleza, seria um pulo, né? No templo, nós encerramos a aula nesse ponto aqui, demonstrando a diferença do pensamento do católico romano do católico ortodoxo. Em meados aí do ano 900 ao ano 1000, salvo engano, houve uma divisão no seio da Igreja Católica, né, da Igreja Cristã até então, e elas se dividiram em tradições diferentes. Os ortodoxos têm a língua primária o grego, né? Eles são muito fortes, então, na parte oriental do planeta, sobretudo na Rússia, né? Na Grécia e na Rússia, tem aí a manutenção mais relevante da representação dos católicos ortodoxos, e à esquerda aí nós temos a representação dos católicos romanos, né? O Brasil, como foi colonizado por países latinos, né, por assim dizer, de fala latina, portugueses, né, a América do Sul, né, como um todo, portugueses, espanhóis, têm fala de procedência latina, trouxeram também a tradição católica romana. Aí, essa imagem aqui é para dizer a você o seguinte: se você notar, à esquerda nós temos a imagem 3D, ou seja, uma estátua, né? Ela tem altura, ela tem largura e ela tem profundidade. Você consegue manusear isso nas mãos, né? Perceber todas as dimensões dela. É uma representação de Maria com o menino Jesus. À direita, você tem a mesma ideia, o menino Jesus no colo de Maria. Entretanto, é uma pintura, não é uma estátua, é uma imagem em 2D. E o argumento dos católicos ortodoxos, e isso é muito comum na arte católica ortodoxa, de ter apenas as representações de santos, né, em forma de pinturas, porque a proibição do texto bíblico lá em Gênesis é de não fazer imagens de escultura, ou seja, estátuas.
né? Esse é o argumento deles. O grande problema que nós, como protestantes, enxergamos é que, embora tanto o católico romano quanto o católico ortodoxo diga que está prestando apenas homenagens, nós entendemos que boa parte da massa de cristãos de tradição católica, na verdade, estão prestando adoração, estão transferindo para essas imagens a glória, o pensamento, a expectativa que deveria ser prestada ou depositada apenas em Deus. E isso é ruim, né? Confunde-se, sim, muito facilmente com a idolatria, tá? Passamos à proibição de número 3, não fazer um ídolo para que outros adorem. Então, uma coisa é fazer para que eu adore. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículos 4 e 5. Agora, fazer para um outro adorar também é proibido, tá? Então, em Levítico 19, versículo 4, nós temos aí, ó, não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, não é para fazer Deus de espécie nenhuma, não fazer imagem de ídolo nenhum. Esse texto é usado pelos judeus, né, para poder embasar essa ordem, desde a antiguidade. Não é para eu me voltar para eles e nem é para fazer para nós, nem que não seja para mim mesmo, ou para qualquer outra pessoa da minha convivência, a prestar adoração a essa imagem. Passamos à próxima proibição, de número 4, que é não fazer figura de seres humanos. O texto, ele não remete tão claramente à construção de imagens com formato de seres humanos, né? A tradição judaica, na verdade, trouxe essa ideia para poder impedir que os seres humanos fossem tentados, né, que os crentes fossem tentados a adorar imagens de seres humanos, dada a sua beleza. Então tá lá, ó, não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Mesmo que seja na melhor das intenções, não se pode fazer uma imagem a fim de representar Deus. E aí já comentamos no templo também que Deus proibiu de fazer as imagens porque ninguém viu qual que é a imagem dele, o formato dele, né? E nesse sentido, dizemos também, embora isso seja uma fonte de dúvida, uma fonte de polêmica, é dizer que não se pode afirmar qual que é a forma de Deus. Embora sejamos feitos à imagem e semelhança dele, não se pode afirmar que Deus tem olhos, boca, nariz, mão, pés, né? Todas essas representações na Bíblia, quando se fala das formas de Deus, são formas que se aproximam às formas do ser humano para que ele tenha uma compreensão melhor de qual que é a intenção de Deus quando diz que vai livrar o seu povo com braço forte, né? Que a boca de Deus o falou, que os olhos deles não estão fechados, que os ouvidos não estão tapados, que a mão não está encolhida. É apenas para poder transmitir ao homem a compreensão exata daquilo que Deus quer representar, né? Do que Deus quer explicar. Então, está proibido, com base nesse versículo, fazer uma imagem de ser humano na tentativa de representar, mesmo que de boa vontade, o verdadeiro Deus, o Deus dos cristãos, o Deus de Israel. Tá? Aqui, em Êxodo 32, é justamente o que acontece. Os judeus, quando saem do Egito e param ao pé do Monte Sinai, Moisés sobe para poder receber as orientações de Deus, inclusive essas leis, né, esses mandamentos e proibições que estamos estudando. Moisés está lá em cima recebendo essas informações, e não apenas os 10 mandamentos, quando Deus o alerta, olha, volta porque o povo já se corrompeu. E lá embaixo, o que tinha acontecido em Êxodo 32? As pessoas convenceram Arão, o irmão de Moisés, a que fizesse uma imagem para representar o Deus de Israel, né, para representar Jeová ou Javé. E quando sai a imagem, eles falam, eis aí o teu Deus que te livrou da terra do Egito e que abriu o Mar Vermelho. Então a intenção deles era representar o verdadeiro Deus. Mas essa conduta era proibida. Deus entendeu isso como corrupção e continua sendo proibido até o dia de hoje. Fazer, então, uma representação de Deus como sendo um velho barbudo, né? Ou como sendo uma forte luz, qualquer que seja a representação, né? Seja em forma de estátua 3D, e nós julgamos como imagens, pintura 2D, também não é saudável, não é salutar, não é inteligente tentar representar Deus em qualquer tipo de figura, tá bom? Era proibido também tentar representar Deus como formas da natureza.
é o que os egípcios faziam. Deus, quando livrou o povo de Israel lá da terra do Egito, falou que estava, como eu digo, vencendo, superando, né, subjugando todos os outros deuses. E essa imagem demonstra um sacerdote egípcio fazendo sacrifícios ao deus Sol. Então, nem Sol, nem Lua, nem estrelas deveriam ser objetos de adoração, tá? Vamos olhar alguns outros princípios aí, proibições e mandamentos, e já encerrando para o vídeo não ficar muito longo. A 15ª proibição é de não convocar pessoas para a idolatria. Isso era seríssimo no meio da nação de Israel. Lembrem-se que é um povo que está saindo do meio de um país idólatra, como era o Egito, e está indo agora para um território onde todos os povos são idólatras. E Deus está deixando bem claro que não é para se envolverem com a idolatria. Então, não se deve chamar outras pessoas para a idolatria, né? No mesmo grupo de versículos, Deuteronômio 13, do 12 ao 18, temos o mandamento de número 186, que é o de observar a lei da cidade apóstata. Talvez me demore um pouco mais, mas é apenas isso. O que é a ideia da cidade apóstata? Siga comigo os versículos. Deuteronômio 13, a partir do versículo 12, diz assim, ó: se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para nelas morarem, surgiram homens perversos e desviaram os seus habitantes, dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Olha aí que não é de cara, né? Tem que investigar a situação antes das providências finais. Se for verdade ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fio da espada todos os que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto seus habitantes quanto seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Nós temos diversas ordens aqui dentro desse grupo de versículos, né? Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, guardando todos os mandamentos que lhe estou dando e fazendo o que é justo aos seus olhos. Então, palavra de Deus dada, determinada ao povo, e como é que funcionava esse mandamento da cidade apóstata? Como você acompanhou aqui agora há pouco, para aplicar essa lei, a cidade deveria ser considerada como totalmente seduzida à idolatria por um dos seus próprios cidadãos. Então, uma suposição, estamos na cidade de Belo Horizonte. Se um Belo Horizontino, nessa cidade, estamos falando da terra de Israel, tá, pessoal? Essa lei, ela deveria ser cumprida dentro do território de Israel, naquele período em que a terra estava sendo conquistada, a Palestina estava sendo conquistada para a formação do povo judeu, da nação de Israel. Se uma pessoa, a terra era dividida em 12 tribos, vocês bem se lembram, se uma pessoa vindo, por exemplo, da tribo de Rubem, ou da tribo de Asser, né, ou Asher, e essa pessoa, esse Rubenita, ou esse Asherita, ele passasse a tentar convencer os seus compatriotas não porque é da nação inteira, mas os seus concidadãos, os seus irmãos de tribo, a adorar um outro Deus que não fosse o verdadeiro Deus, isso tudo seria levado a juízo, deveria haver uma profunda investigação, como vocês viram no texto bíblico, e se fosse constatado que esse cidadão conseguiu convencer a maior parte da cidade dele a adorar um outro Deus que não fosse o Deus Israel, as demais tribos deveriam ser convocadas para guerrear contra essa tribo apostatada, contra essa cidade apostatada e destruí-los todos. Tá? Então, para aplicar essa regra, a cidade deveria ser seduzida à idolatria por um de seus próprios cidadãos. Agora, sai um cidadão de Judá para poder convencer os rubenitas à idolatria, mesmo que a cidade de Rubem tenha sido uma das cidades da tribo de Rubem tenha sido pervertida, né, tenha sido contaminada com a idolatria,
não preencheu os requisitos para se cumprir a lei da cidade apóstata. Para isso, ele deveria convidar outras pessoas de sua própria cidade para adorarem outros deuses. Está lá no texto que a gente acabou de ler. Uma cidade israelita era considerada apóstata se a maior parte dos seus moradores concordasse em seguir a um ídolo. E o julgamento era feito pelo grande tribunal, ou grande sinédrio, que era composto de 72 juízes. Não era era uma coisa muito séria para ser julgada por um grupo pequeno de juízes, né? Os juízes tinham que ser exemplares, mas a questão de eliminar diversas vidas, a questão de destruir uma cidade que nunca mais seria reconstruída novamente, era uma questão muito séria e deveria ser julgada por um grande grupo de juízes. Lembrando, pessoal, a lei da cidade apóstata aparentemente nunca precisou ser aplicada, tá bom? Se a cidade fosse considerada apóstata, as demais tribos seriam convocadas em guerra contra ela, os justos deveriam ser poupados. Agora, um justo que topou ficar na cidade, mesmo ela sendo apóstata, ele ia perder todos os seus bens, tá? Porque se ele fosse esperto e inteligente, vendo que o povo estava envolvido em idolatria e sabendo que Deus, uma hora ou outra, puniria aquele povo e puniria aquela terra, deveria ter se afastado daquele povo, tá? Então, todos os bens, inclusive os bens dos justos, eram queimados na praça central da cidade. Essa aí é uma figura que representa fogueiras da Idade Média. Você observa, então, que não era invenção dos católicos da Idade Média. Essa era uma prática, então, já conhecida no texto bíblico. E talvez eles tentaram aplicar isso na Europa e nas Américas nesse período, né? Mas era uma forma anacrônica de aplicar a lei, porque isso era para ser aplicado dentro do território de Israel, tá bom? E é isso então, pessoal. Na próxima aula a gente verifica a proibição de número 23, que é a proibição de reconstruir uma cidade que tenha sido destruída por apostasia, tá? Eu peço a você que continue estudando o texto bíblico, que Deus abençoe a sua vida, continue te guardando, que você continue se dedicando ao estudo bíblico, ok? Deus te abençoe, graça e paz.